Salve, salve, meus caros e minhas caras, meu nome é Romeu Volela, mestre e doutorando em filosofia, e você está na Oficina de Estudo, o seu local onde você vai aprender teoria e técnicas de estudo para você atingir os seus objetivos. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre tipos de leitura. De acordo com o nosso colega Émile Faguet, crítico literário e autor francês, escreveu um livro muito bacana que está aqui comigo, que se chama A Arte de Ler. Émile Faguet, é um livro bem joia, e nós vamos aqui praticamente falar sobre o livro em muitas aulas que virão. Cada capítulo vai ser uma aulinha aqui sobre a arte de ler. Bom, no prefácio, o Émile Faguet diz que existem 3 tipos de leitura. A primeira leitura é uma leitura que ela visa a instrução. Não é? Você quer expandir o seu conhecimento, a sua capacidade técnica. Geralmente são leituras que são mais difíceis. Por exemplo, eu quando leio Crítica à Razão Pura de Immanuel Kant, é um livro que está longe de ser prazeroso. É um livro custoso, é um livro árido, difícil, que você lê e relê o mesmo parágrafo dezenas de vezes. E daí o prazer vem de quando você percebe, começa a entender o que Kant quer dizer e os problemas que ele coloca epistemológicos, os problemas ali relacionados à teoria do conhecimento, que até hoje a filosofia discute, mas é uma leitura difícil, técnica. Você tem que fazer ali anotação, fichas, conectar essas fichas entre si, para que você possa extrair a instrução que você, no meu caso ali, preciso ter deste autor. Então esse é o primeiro tipo de leitura, leitura por instrução. Outro exemplo, eu sou tecnólogo, consultor em tecnologia, eu estudo muito livros técnicos. E quando eu estudo esses livros técnicos, eu aumento a minha instrução e desta forma eu aumento o leque de informações, de serviços que eu posso oferecer aos meus clientes. E o valor, aumenta. Mas é sempre uma leitura técnica, difícil. Na área de software, na área de gestão de software, de produtos digitais, você também tem livros que são ali pesados. O segundo tipo de leitura é uma leitura onde você vai elaborar uma crítica, um ponto de vista, obviamente subjetivo, de um determinado autor ou uma determinada obra. Vamos supor ali que você vai fazer uma crítica do livro Crime e Castigo de Dostoiévski. Bom, essa leitura é uma leitura que você vai fazer também de forma técnica, você vai ter que ter muitas ali fichas, apontamentos, você vai ter que estudar a biografia do autor, contexto social, político, cultural, tudo aquilo que envolveu a produção da obra Crime e Castigo. Por que Dostoiévski, o que o levou a escrever aquela obra clássica da literatura? E a partir disso tudo, você vai criar daí um ponto de vista seu, particular, que será usado para ajudar outros leitores a compreender melhor a obra de Dostoiévski, Crime e Castigo. É para isso que serve uma crítica. Uma crítica é um ponto de vista técnico. Alguns autores até dizem o seguinte, que você não deve começar a ler uma obra a partir de uma crítica, porque você já começa o quê? Com algum tipo de viés. Mas alguns autores são muito difíceis, como por exemplo o próprio Kant. É super difícil você pegar Crítica à Razão Pura e você querer ali entender de primeira, não é? Sem nenhum tipo de chave, nenhum tipo de apoio. Então o crítico ele vai ajudar. E é uma leitura também que envolve muito apontamento, fichas técnicas, e são coisas que você vai aprender aqui no decorrer das nossas aulas na oficina de estudo. O terceiro tipo de leitura é uma leitura que você faz por prazer. Olha que interessante, você pode ler Dostoiévski também por prazer. Você não tem compromisso nenhum ali, nem com a crítica, e você também não quer expandir a sua capacidade de instrução. Você simplesmente quer mergulhar na obra deste autor russo e viajar ali na história.
Eu, por exemplo, quando leio Mário Quintana, poema Tempo Perdido, havia um tempo de cadeiras na calçada. Eu gosto muito de Mário Quintana. E quando eu leio seus poemas, para mim é a sensação de mergulhar no oceano. É como se estivesse mergulhando no oceano. Minha alma está sendo lavada. Eu não tenho nenhum compromisso com o tecnismo. Nenhum. É um outro tipo de leitura. Eu moro na cidade do Porto, em Portugal. Então, quando eu faço viagens até o Brasil para visitar minha família, eu evito, por exemplo, levar livros no avião que sejam por instrução ou livros que eu tenha que elaborar algum tipo de crítica. Eu não quero. Eu quero uma leitura o quê? Mais suave. Então você leva um livro, Madame Bovary, não é? Onde é uma leitura mais agradável. Você leva um livro do Machado de Assis, um livro que você gosta, uma biografia, por exemplo, biografia do Eric Clapton, dos Rolling Stones, uma coisa que seja agradável de ler e que não te exija, né, o apontamento, o olhar atento, aquela coisa que é pesada. São tipos de leituras diferentes que o Émile Faguet nos apresenta. Mas o livro Arte de Ler está focado na última, no último tipo de leitura, que é a leitura por prazer. O Faguet vai dizer que ler, o processo de ler é igual ao processo de tocar um violino. Você tem que sentir prazer durante o processo. E no decorrer do livro, ele vai começar a apresentar daí os tipos diferentes de leitura. Ler uma obra de ficção científica, uma obra clássica, ler, por exemplo, poesia, você vai ver que são tipos de leituras diferentes. Que ele vai desdobrar esses 3 tipos gerais em tipos mais específicos. E daí nós vamos aprendendo o quê? A arte de ler, que é o que nos interessa aqui na oficina de estudo. Vamos aprender a ler da forma correta, de acordo com o tipo de intenção que nós temos, objetivo, e o tipo também de leitura. Legal, olha, todo final aqui de aula eu apresento para vocês uma nota, que é uma nota de estudo, né? Então eu sempre procuro casar teoria e prática aqui na oficina de estudo, então eu vou apresentar sempre uma notinha, que é o fechamento da nossa aula, tá bom? E essa nota de estudo que eu vou apresentar para vocês é uma nota de literatura, como eu faço. Vamos lá então. Todo final de aula nós vamos ter uma nota de estudo. Então, onde você acha essas notas? Clica oficinadeestudo.com.br, clica em notas e aqui vão estar as notas das nossas aulas. Essa aqui é a nossa primeira aula, tipos de leitura. Foi uma notinha que eu criei. Eu sempre coloco o ID. O ID eu faço da seguinte forma, eu coloco a data que eu escrevi a nota, né? 9 de fevereiro de 2023, e complemento com o horário às 3 horas e 31 minutos. Coloco um título, tipos de leitura, coloco uma tag. As tags são bem importantes quando você faz notas de estudo, eu vou te dizer por quê. Elas facilitam a busca depois. Olha que interessante, quando eu clico aqui em leitura, eu acho não só a minha nota de leitura, esta que eu acabei de apresentar para vocês, como um artigo que eu também gerei, fruto dessa pesquisa, dessa nota de estudo. Se vocês quiserem depois, vocês podem dar uma lida aqui nesse artigo, está aqui em blog. Bom, voltando para a nossa nota, a minha nota de estudo eu sempre faço com no máximo 10 linhas e sempre com tópicos, tá? Informações importantes que eu quero lembrar no futuro. É uma expansão da minha mente. Você anota tudo? De forma alguma. Eu só faço apontamento de informações que eu sei que eu vou precisar depois. Como eu tinha intenção de fazer aqui um artigo, que é esse aqui, porque lemos, e tinha a intenção de gravar este vídeo, então achei por bem tirar uma nota de leitura. Vocês vão ver que depois, com o tempo, essas notas de leitura, elas vão começar a ter uma navegação horizontal. Nós vamos criar links umas com as outras. E daí a gente vai formar uma base de conhecimento, uma wiki, a partir das aulas que nós vamos tendo no YouTube. E aqui, por último, sempre coloco também, obviamente, as fontes, os livros que foram referências para o conteúdo que eu cheguei a produzir. Tá bom? Então, essa aqui é uma carinha, e esse tipo de nota nós chamamos de nota de leitura. Tem outros tipos de notas que nós vamos aprender com o tempo.
Muito obrigado pela sua atenção aqui na nossa primeira aula de oficina de estudo. Então, se você curte estudar, conhece quem gosta de estudar, um monte de gente, seja pessoas leigas, não precisam ser necessariamente acadêmicos ou estudantes do segundo grau, qualquer pessoa apaixonada pelo estudo, traz para cá, tá bom? Conteúdo aqui gratuito, conteúdo de extrema relevância e importância. Traga essa galera toda para cá. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dê um joinha para apoiar aqui o nosso vídeo, ajudar o algoritmo, a caixa preta do Google a ranquear melhor este vídeo, certo? E você também pode ir lá visitar a oficinadeestudo.com.br, as notas de literatura estão lá e também eu escrevo artigos, tá bom? Que você pode ir acompanhando, se inscreva lá na nossa newsletter. Beleza? Fique bem, se cuide e até a nossa próxima aula. Fui!